Tolerâncias artigo 58. Então, nesta aula eu vou explicar como que o Seclum configura e como que ele trabalha com o artigo 58, as tolerâncias. Então, o que que é as tolerâncias do artigo 58? As tolerâncias são de 5 minutos por marcação e de 10 minutos de área. Então, o funcionário ali tem um limite de 5 minutos de extra ou falta por marcação e tem uma tolerância diária de 10 minutos. É isso que eu vou explicar como que funciona aqui no Seclum.web agora. Então, o artigo 58, para deixar ele marcado ou desmarcar ele, temos que ir até horários, opções, e aqui em tolerâncias temos a primeira opção, que é fixar tolerâncias de extras, faltas em 5 minutos e 10 minutos diários. CLT artigo 58. Então essa opção ela sempre vem marcada com os horários. Se tu não quer utilizar o artigo 58, é apenas desmarcar ela e tu pode alterar as configurações de tolerância. No momento que tu clica na opção, vem fixado os limites diários e o limite por marcação. Então, agora eu vou explicar lá na tela de cálculos como que os cálculos funcionam com o artigo 58. Então agora aqui, na tela de cálculos, na funcionária Cristina, que está utilizando aquele horário que a gente estava configurando lá do artigo 58. Então a gente pode ver que na segunda-feira ela teve 3 minutos de falta. Então, 3 minutos de falta. Esses 3 minutos não rompeu a tolerância por marcação, que é de 5 minutos. Então não apareceu nada aqui nas colunas de falta, aqui na coluna de falta. Então não apareceu nada na coluna de falta. Aqui nós temos mais 3 minutos de falta. Também não apareceu porque não rompeu a tolerância por marcação. E na entrada 2 também teve 3 minutos de falta. Porque agora não está aparecendo 9 minutos de falta. Porque nenhuma delas rompeu a tolerância por marcação e somando todas elas, 3 minutos, mais 3 minutos, mais 3 minutos, temos 9 minutos de falta, não rompendo a tolerância diária. Então, nenhuma das marcações rompeu a tolerância por marcação e também a soma delas não rompeu a tolerância diária. Então, agora voltamos aqui. Agora sim, ó, nós temos 3 minutos de falta na primeira marcação, 3 minutos de falta na segunda, na terceira marcação também 3 minutos e na última mais 3 minutos, contabilizando 3, 6, 9, 12 minutos de falta. Então, como podemos ver aqui, nenhuma delas rompeu a tolerância por marcação, mas todas elas juntas romperam a tolerância diária de 10 minutos, gerando 12 minutos de falta. Vamos aqui para a nossa quarta-feira. Na nossa quarta-feira aqui, nós temos 0 extras e 0 faltas. Mas se a gente olhar na primeira marcação aqui, ela não rompeu o limite de 5 minutos. O limite de 5 minutos ele é rompido quando tu faz 6 minutos. Então, não rompeu aqui a tolerância por marcação de 5 minutos. E as outras marcações, todas elas idênticas ao horário previsto. Agora, na quinta-feira nós temos 2 minutos de extra na primeira marcação, nas próximas duas não temos nada, e na última temos 6 minutos. Esses 6 minutos rompeu a tolerância por marcação de 5 minutos. Então ele é enviado para a coluna de extra já. Agora, os nossos 2 minutos, eles foram para os cálculos, mas como no final do dia não ultrapassou os 10 minutos, esses 2 minutos foram apenas descartados e o que foi enviado foi apenas os 6 minutos que rompeu a tolerância. Lembrando que para todos os minutos serem enviados, deve romper a tolerância diária. No caso aqui não rompeu a tolerância diária, por isso que os 2 minutos não entrou para o cálculo. E agora vamos para sexta-feira. Na sexta-feira nós temos 6 minutos de extra, então esses 6 minutos... Não, na verdade 6 minutos atrasados. Ele chegou depois. Esses 6 minutos que ele se atrasou, ele já vai direto lá para a coluna de faltas. Então temos 6 minutos e agora podemos ver aqui ó, que às 13h05 não rompeu a tolerância de 5 minutos, mas a soma total gerou mais de 10. Então se gerou mais de 10, esses 5 minutos aqui vão parar lá dentro da coluna de faltas também. Então eu dei uma explicação bem geral aqui com alguns exemplos de como que funciona
o artigo 58 e as suas tolerâncias. Eu acho sempre bastante interessante ir lá no site da Seclon, lá no canal do cliente, perguntas frequentes, e pesquisar sobre o assunto aqui do vídeo, se ficou com alguma dúvida, porque aqui a gente está em texto e a gente coloca todas as informações, todas mesmo, tá? No vídeo, quem sabe eu não consigo passar totalmente a informação, ou ficou algum detalhezinho ali que vocês não conseguiram entender, e às vezes com o texto fica mais claro. Então, conforme o artigo 58, digito aqui artigo 58, ó, exemplos de cálculos referentes ao artigo 58, e aqui tem os exemplos. Esses exemplos, eles são lá do ponto offline, mas os sistemas são iguais em questão de configurações de horário, tá? Então, os mesmos exemplos aqui são os mesmos lá do ponto web. Então, se tiver alguma dúvida, consulte aqui os manuais que temos no site, ou clique no botão de dúvida e envia pra gente. Certinho? Tchau, tchau!